Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu gostaria de ler o testemunho da transformação do poder do Evangelho. Patty, que vive em Ohio, ela me escreveu esse e-mail. Mudanças surpreendentes aconteceram na minha vida desde que eu me alimentei da mensagem que você prega. Agora eu tenho alegria e apreciação pela vida que eu nunca tive desde a minha adolescência. Agora tenho 50, foi um tempão atrás. Eu tenho uma paz que me enche em todas as fases da minha vida, de ser mamãe até as minhas finanças e a minha saúde. Não é isso lindo? O Evangelho alcança todas as áreas da sua vida. E quando eu comecei a ouvir você falar, eu não acreditei no que você pregava sobre a santidade, sobre as bênçãos de Deus, a justiça de Deus através da fé, pelo trabalho de Cristo na cruz. Quando eu fiquei doente na cama, eu pude assisti-lo mais, eu podia fazer isso, e eu comecei a ouvir seu ensino e a escritura que confirmava, e comecei a descobrir que o que você ensinava é verdade. Comecei a ler o Evangelho e comecei a ler com a mente clara e entendi o Evangelho. Uma vez que eu abracei essa verdade, não é somente ouvir, mas crer nisso e abraçar. Uma vez que eu abracei essa verdade, a minha condição física começou a mudar. Eu sofria de um problema na coluna dorsal que não existia cura. Os médicos não queriam me operar, a não ser que chegasse ao ponto de perder parte do meu corpo. Isso era um curso natural dos eventos. Eu vivia com muita dor, incapacitada, por mais de 2 anos. E ouvindo a palavra, eu voltei a ter meu corpo funcionando. E as dores que eu sentia foram embora. E agora eu posso me sentir bem, estou confiante e confio no poder da graça de Deus sobre mim. Isso veio como resultado da minha fé que foi aumentada, eliminei a condenação, entendi a comunhão e descobri como Deus me ama. Quanto mais você entende o amor de Deus, mais saudável você fica. Eu também fui livre de um hábito do cigarro de 10 anos. Uma coisa linda sobre esses testemunhos é que, quando as pessoas falam de santidade, e a ideia de santidade é que alguma coisa que é produzida pelo homem, seus esforços, portanto, deve ser mantida pelos esforços dos homens. Ok? Eu creio em santidade, mas a santidade que eu creio é um fruto. O que é mais importante é crer da forma certa. O Evangelho não fala de viver da forma certa, mas crer da forma certa que produz viver da forma certa. Você pode dizer amém? E quando pregamos sobre crer da forma certa, existe aquele que diz que crer em Deus não é o suficiente. Eles querem que você volte aos esforços. Como se a sua contribuição para a santidade pudesse adicionar algum valor ao trabalho de Cristo. Não existe como fazer isso, amigo. Deixa eu terminar aqui. Essa pessoa de Ohio diz, eu também fui livre do vício de 10 anos do cigarro. Ninguém pode libertar ninguém do cigarro. Eu costumava fumar somente à noite antes de dormir, para acalmar meus nervos. Tentei por anos quebrar esse hábito, mas não conseguia. As pessoas fumam antes de dormir. Bem, eu sempre me sentia tão culpado por essa fraqueza, mas quando eu descobri que Deus não tinha essa fraqueza contra mim e me aceitava incondicionalmente, ainda me abençoava, eu deixei todas as preocupações sumirem e comecei a experimentar paz. É aí que começa a bênção. Muitas pessoas dizem, se você está fumando, Deus está distante. Deus não quer nem reconhecer você. Eles sempre pensam que Deus está longe. Nós dizemos para as pessoas que, apesar das suas circunstâncias, apesar de quem você é, Deus te ama incondicionalmente. E Deus está te alcançando. Deus está perto, não porque você faz alguma coisa, mas porque Cristo fez. Ok? Então, outras pessoas que não gostam desse tipo de pregação vêm contra nós, mas o resultado é que, à medida que você relaxa, crê em Deus, o amor de Deus para com você, crê que Cristo levou os seus pecados, ok? E enquanto ele ainda estava fumando, ok? Isso é arrependimento. Verdadeiro arrependimento é arrependimento para com Deus. Arrependimento vem do grego metanoia, mudança de mente. E é, na verdade, mudar a sua mente com respeito a Deus, que Deus não é contra você, que Deus é por você. Deus te deu seu filho para morrer por seus pecados. Esse Deus é um bom Deus. Amém? E se você crê
no que Cristo fez por você na cruz e que ele levou o seu lugar de pecado, então você assume o lugar dele de justiça diante de Deus. O que Jesus merecia são coisas boas de Deus, mas ele tomou nosso lugar na cruz e ele recebeu todas as coisas ruins que nós merecíamos para que você possa assumir o lugar de Jesus de justiça e receber tudo que Jesus merece. Mas lembre-se, quando vier, é por causa da graça. Não é nada que você fez, amém? Aqui nós vamos entender que essa pessoa ainda estava fumando, mas ela sabia que Deus, em outras palavras, ela diz, Deus não está tendo a minha fraqueza contra mim, vou usar um termo teológico, Romanos capítulo 4. Deus não está imputando o pecado, Deus não está imputando o pecado sobre ele. Bendito o homem a quem Deus não imputa o pecado. Porque Deus se tornou muito macio? Não. Deus ainda é Deus, é um Deus triuno, ele é um Deus tremendo. Ele ainda não mudou o seu padrão, mas por que Deus não imputa pecado para nós? Porque nós não pecamos. Use a sua mente santificada. Se alguém não peca, por que Deus imputaria pecado a ele? Isso é razoável. Se alguém não peca, por que Deus imputaria pecado? Seria um Deus injusto se imputasse pecado para alguém que não pecou. Mas esse versículo significa alguma coisa em Romanos 4. Bendito o homem a quem Deus não imputa pecado. Significa que a pessoa, apesar de pecar, ok? Ela está lutando, está tentando não pecar, está lutando bastante. Deus não está contando o pecado sobre ela, porque Deus imputou todos os pecados no corpo de Cristo. Agora, crer da forma certa, se você crê assim, olha o que a Bíblia diz, essa pessoa crê assim sobre o seu problema de cigarro. E ele diz aqui, eu deixei de me preocupar com o meu hábito, comecei a experimentar paz e descanso, e depois de alguns meses eu estava livre do cigarro. Quantos anos se passaram? 10 anos de vício. Como se o vício tinha saído da vida dele. Você vê, sem esforço, crer da forma certa produz viver da forma certa. Ok? No momento em que você diz para as pessoas o oposto, Deus está lançando pecado sobre você, para isso Deus vai te aceitar. Se ele parar de pecar, se o pecador parar de pecar, ele não vai ser chamado pecador. Não vai precisar de Jesus. Ok? Eu não estou com raiva, ok? Isso é paixão. Não confunda a minha paixão por fanatismo ou raiva. Ok? É como se os meus vícios foram tirados sem esforço da minha vida, como se desaparecessem. Eu sei que foi o Espírito de Deus trabalhando em mim, me aperfeiçoando, me dando poder para não querer mais cigarro. A minha vida foi transformada. O Evangelho é o que esse homem queria. Muitos testemunhos, no fim, são pessoais, centrados neles mesmos, a vida deles, o testemunho deles, o que aconteceu com eles. Mas no final, eles começam a falar, o mundo necessita disso, o mundo está faminto disso. Nós pregamos tanto dizendo que nós precisamos crentes reavivados, que amem o mundo, tenham compaixão pelo perdido. Aqui, quando você crê da forma certa, você quer que outros também experimentem, porque você recebeu de graça você dá. Surpreendente o poder de crer da forma certa. O evangelho que o mundo precisa. Eu tenho sido crente por mais de 25 anos e nunca ouvi apresentado da forma que você ensina. Obrigado por tudo. Continue despertando o mundo para o amor e para a graça de Deus e a salvação e a esperança. Bênçãos de Ohio. Pat, de Ohio. Para Jesus seja toda a glória e toda a honra. Amém. Agora, o que estamos analisando errado é que as pessoas dizem, Deus tem sua parte, o homem tem sua parte. Se você faz sua parte, Deus vai fazer a parte dele. E o problema com isso é, eu entendo que essas pessoas têm aprendido isso, e a impressão que me dá é a pressão que é dada às pessoas, e é sempre como se Deus sempre fizesse a sua parte, você tinha que fazer a sua, mas você não sabe qual é. E elas pensam que a parte delas não está sendo bem feita. E se elas pensam assim, elas tentam fazer por conta própria. Ok? Eu vou te dizer qual a sua parte no Evangelho. Você gostaria de saber qual é? É isso que acontece. A divina troca na cruz, 2 Coríntios 5. Deus fez Jesus se tornar pecado por nós, que não conhecia pecado. Agora, você sabe que Jesus Cristo,
o amado, aquele que o Pai não poupou. Apesar do Pai abrir os céus, eu gosto quando a Bíblia diz que os céus foram abertos para ele, e o Pai declarou: Tu és meu filho, em quem me comprazo. 3 apóstolos disseram dele isso. Pedro disse, ele não pecou. Pedro é um cara prático. João disse, João é do coração, e ele diz, nele não há pecado. Ele é do coração, nele não há pecado. Ele diz do Senhor Jesus. Paulo diz aqui que Jesus não conheceu o pecado. Paulo você conhece, pode arguir um caso. Paulo é inteligente. Aqui esses 3 apóstolos dizem sobre Jesus, ele não pecou, ele não conheceu o pecado, ele não cometeu pecado. Isso cobre todas as áreas da vida de Jesus. Por que na cruz ele se tornou pecado? Deus o fez pecador por causa do amor de Deus por nós. Essa é a parte de Deus, ok? Deus fez Jesus conhecer pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Assim, se você quer a sua parte, tome e faça a sua parte humildemente, com coração de gratidão e apreciação. Diga, Pai, eu recebo a minha parte como a justiça de Deus. Você me fez, eu não me fiz, o Senhor me fez justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu, que não conhecia justiça, agora fui feito justo aos seus olhos, porque Jesus, meu Salvador na cruz, ele não conhecia pecado, mas o Senhor fez pecado com meus pecados. E na cruz, tudo que era mal, tudo que era maldito, caiu sobre Jesus. Toda a ira de Deus, condenação por todos os meus pecados, caiu em Jesus. Mas ele não pecou, ele conheceu nenhum pecado, e nele não existia pecado. Ainda assim, toda a punição de Deus, de quebrar a lei, de quebrar as leis de Deus, a ira de Deus veio sobre ele, como punição contra todos os pecados, caíram sobre Jesus Cristo, amém? A Bíblia diz que ele se tornou doente com as nossas enfermidades, ele se tornou enfermo com as nossas enfermidades, amém? Ele vestiu a coroa de espinhos por nossa depressão. É como se ele fosse o pior pecador do mundo, mas ele não conheceu o pecado. Nele não existia pecado, ele não cometeu o pecado, mesmo assim ele sofreu tudo, como o pior pecador sofreria. Agora eu, que não sou santo, em mim não existe justiça, eu não fiz nenhuma justiça, mas todo o favor de Deus, toda a bondade de Deus veio sobre mim. Você recebe! Essa é a sua parte. Quer falar da sua parte? Requer humildade para receber as coisas boas de Deus como uma dádiva. Mas nós não queremos, nós queremos fazer alguma coisa para receber, para que Deus nos recompense, recompense-me baseado na minha bondade. Assim eu vou me sentir bem. Mas Deus diz, não, a única forma de receber justiça é como uma dádiva. Essa é a única forma de receber justiça. Amém? Você vê a parte de Deus aqui? Deus fez Jesus pecado. Você vê a sua parte aqui? A sua parte é não fazer nada, mas receber e crer que por causa do que Cristo fez no seu lugar, você tem a justiça de Deus em Cristo. Portanto, todas as promessas no Antigo Testamento, ok? Por exemplo, no livro de Provérbios, existe uma promessa que diz, em Provérbios 11, mas a semente dos justos será liberada. A semente do justo será liberada. O que quer dizer isso? Quer dizer, suas crianças, seus filhos, suas filhas serão libertos. Você abre os jornais e você vê coisas acontecendo com pessoas, crianças de 17, 13, o nosso coração se parte, muitas vezes vê o temor no nosso coração, e a gente pensa, os nossos filhos talvez estejam viajando, estejam passando por perigos. Deus, você vê, Deus quer te proteger, a Bíblia diz que a semente do justo será liberta. E quando você reivindica essa promessa, sempre existe alguém dizendo para você, ou tentando dizer para você, que você guarda a lei de Deus, você é santo o suficiente para Deus proteger o seu filho, a sua filha. Você fez as coisas certas que Deus pediu a você para fazer? Você está servindo Deus? Seu coração é 100% por Deus? Tudo isso faz você focar em você. E quando você foca em você, se ocupa com você, é o oposto da verdadeira santidade.
Se alguém diz para você, você obedeceu o suficiente, você serviu o suficiente para Deus cumprir sua promessa na sua vida, ok? Eles estão fazendo justiça uma obra, quando justiça é uma dádiva. Nós lemos que somos todos feitos justos em Cristo para aqueles que creem. Nós fomos feitos o que? Justos. Portanto, minha semente é liberta. Sua semente é liberta. Amém? E não deixe ninguém torcer a justiça, dizendo você é justo. Grite, sou. Não tem nada a ver com minha obra, com minha realização. Amém? Tem tudo a ver com Jesus. Amém? E esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. E Paulo disse, se alguém prega um Evangelho diferente do Evangelho da justificação pela fé, deixe que este esteja debaixo da maldição de Deus. Muito claro, anátema. Deixe ele estar debaixo do anátema de Deus. Se alguém prega um evangelho diferente do evangelho, Paulo é sério. O apóstolo Paulo disse, se alguém prega outro evangelho que não é o evangelho de Jesus, evangelho da justificação pela fé, que a maldição de Deus esteja sobre essa pessoa. E ele diz 2 vezes. Em Gálatas capítulo 1. Ele está tão ciumento do verdadeiro evangelho que ele protege o evangelho das pessoas que lidam com o evangelho, ok? Da forma que Satanás quer, literalmente, trocando o evangelho, mudando o evangelho em alguma coisa que não é evangelho. O verdadeiro evangelho é verdadeiro e é tão maravilhoso que parece até ser muito bom para ser verdade. Mas é a verdade, glória a Deus, e é maravilhoso. Amém? Amém, igreja? Vocês estão comigo? Você entende até agora? E se alguém vier e disser para você, a semente do justo, lê com cuidado, a semente do justo será liberta. Você é justo? Vocês são justos? Você tem que gritar na face dessa pessoa, sou eu! E eles vão dizer, quem você pensa que você é? Eu disse quem eu sou a justiça de Deus em Cristo, amém? E as pessoas ficam com raiva. As pessoas ficam iradas, você sabe por quê? Anos atrás eu disse para mim mesmo, deixe eles ficarem com raiva, deixe eles ficarem chateados, eu vou ser feliz, amém? E nenhuma dessas pessoas dizem, eu posso pecar. Eu vou pecar agora, estou livre. Não, ninguém faz isso, ninguém pode te dizer, glória a Deus, eu sou livre para pecar, não. A coisa é, Deus nos liberta, ninguém é livre para o sucesso se não for para o fracasso. Você deve dar às pessoas verdadeira liberdade. As pessoas falam liberdade, mas, claro, liberdade é ser livre para fazer o que é certo. Mas liberdade só é liberdade se você é livre para falhar também. Amém? E muitas vezes temos que crer nas pessoas. Eu creio no melhor do povo de Deus, porque eles são nascidos de novo. Eu creio que quando eles são livres, eles querem fazer o que é certo. Pastor Prince, você está dizendo que uma vez que você crê que é justo pela fé, você pode fazer o que quiser? Lá vem você me dizer que Deus, quando deu Jesus na cruz, não pensou, não levou em consideração quando deu o seu filho e deixou seu filho morrer. Depois Deus e Jesus disseram, e nós erramos. Agora fizemos justos, eles podem ir pecar. Vocês pensam que Deus, em algum momento, considerou esses acidentes? Você pensa que você pode melhorar o evangelho? A verdade é essa, as pessoas creem errado, porque estão escutando errado. E quando você escuta errado, você crê errado. E quando você crê errado, você vive errado. Você está me escutando? Ok? Eu tenho mais confiança no evangelho da justificação pela fé, o verdadeiro evangelho, e eu creio que se eu pregar, ele vai trazer frutos, amém? O Espírito Santo vai ensinar as pessoas de dentro. E a graça de Deus, que é o mestre, em Tito diz que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas para viver neste mundo sóbria e justamente. Você vê, a graça de Deus vai ensinar você. Amém? Nós ensinamos as pessoas a graça e a graça de Deus ensina as pessoas. E todos digam amém. E quando Paulo recebeu este evangelho, Paulo tinha um desafio. E o desafio de Paulo era esse. O povo judeu, eles criam que se tornavam justos pelos esforços, comparecendo nas festas, guardando os 10 mandamentos, que nenhum deles cumpria, ok? Eles criam que realizar muita coisa. Por exemplo, quando existia um homem que tinha a mão mirrada na sinagoga, no sábado, Jesus disse para o homem,
Vem para o meio. E aquele rapaz veio à frente, em frente de todas as pessoas, e a Bíblia diz que o príncipe da sinagoga olhava para Jesus para ver se ele seria curado. Você vê, o príncipe da sinagoga sabia que Jesus podia curar, porque ele estava vendo Jesus, se Jesus iria curar no sábado. Então você pode ver que esse rapaz, que era um crente na santidade, esse príncipe da sinagoga não era uma pessoa ruim que estava dizendo, eu vou cometer adultério depois, tomara que ele cure logo. Não, ou eu vou roubar alguém, tomara que ele... Não, esse não era o problema desse senhor é que ele pensava que era o guardião da santidade. É por isso que ele tinha um problema com Jesus. O problema não era se Jesus podia curar, não, se ele curaria no sábado. E quando Jesus disse para esse homem, estica a tua mão, e a mão dele se esticou, e Lucas era o médico, e na narrativa de Lucas disse que foi a mão direita, que significa que esse homem tinha estado sem um trabalho. Ele não podia prover para sua família. Ele estava vivendo de esmolas. Você sabe como é isso para um homem? Ok? Ele se sentia como alguém que não pode trazer provisão para a família. Ele não podia abraçar seus filhos. Sua mão direita estava seca. E Jesus disse, estica a sua mão, e a sua mão ficou sã. Jesus não somente devolveu sua subsistência, devolveu sua dignidade. Toda a sinagoga deveria se alegrar, não é? Mas esse sujeito estava com raiva, e ele veio e disse, existem 6 dias que vocês podem vir para serem curados, mas não no sábado. Jesus disse, seu hipócrita! Quando o animal cai no poço no sábado, você não o tira de lá? Sim. Quanto mais este homem do que um animal. Você sabe por que uma pessoa tiraria o seu animal quando cai no poço? Porque significa dinheiro. E este homem com a mão ressequida não tinha dinheiro. A ovelha provê sustento. Assim, não é uma questão de pessoas que pretendem ser guardiães da santidade. Algumas vezes a questão é lucro. Assim, qual o problema? Quando Paulo tinha o evangelho, o problema era esse. O evangelho. Mas, pastor Prince, todos pregam o evangelho. Muitos estão pregando o evangelho. Graças a Deus. Antes de eu nascer, muitos estavam pregando o evangelho. Graças a Deus por Martinho Lutero, graças a Deus pelo apóstolo Paulo, graças a Deus pelos grandes homens de Deus, Charles Spurgeon, todos, e diriam a você que o evangelho é justificação pela fé, em Cristo Jesus. O ensinamento da justificação não é muito pregado mais. Eles dizem, nós encorajamos as pessoas a serem justas. Encorajar as pessoas a serem justas não é justificação pela fé. Deixe eles receberem a dádiva, e a dádiva vai fazer com que eles vivam uma vida boa. E se a vida deles não é correta, ainda assim estão justos aos olhos de Deus. Isso é boas novas. Eu digo, isso é boas novas. Romanos capítulo 9. Romanos 9, por favor. Que diremos, pois? Que os gentios, não judeus. Paulo, esse é o dilema que ele tinha. O povo judeu cria na justiça pela obra, e Paulo diz isso. Tem um desafio, ele diz. O que devemos dizer? Que gentios que não são judeus, que não buscavam a justiça, alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé, ou justificação pela fé. Os gentios conseguiram, ele disse. Ele está desafiando o povo judeu nesse segmento, você entende? E os gentios não buscavam justiça, eles não observam as 7 festas, eles não são circuncisados, ok? Muitos deles não conhecem os 10 mandamentos de cor, eles não conhecem as leis que Deus deu aos nossos pais, e assim, mesmo assim, conseguiram a justiça, mesmo a justiça da fé, mas Israel, tendo toda a lei da justiça, não recebeu a lei da justiça. Por quê? Porque, escute-me com cuidado, porque eles não buscaram da forma certa. Eles não buscaram pela fé. Em outras palavras, crer da forma certa. Você vê? Ambos estão buscando a justiça, ambos querem estar bem com Deus. Ambos querem todas as bênçãos que vêm quando você está bem com Deus. Pare um pouquinho. Imagine comigo por um momento. Se somente por um momento você imaginasse que você é a coisa mais importante em termos dos céus que está caminhando na terra agora. Todos os anjos olham para você e dizem, uau! Os céus dizem, você é meu filho amado, minha filha amada. Ok?
Os anjos carregam muitas bênçãos para dar para você. Imagine como isso transformaria a sua semana. Você duvidaria da proteção de Deus por você na sua vida? Proteção de Deus estaria com você? Não. Por um momento só. Espere, acredite que você é justo. Todas as bênçãos que Deus prometeu para os justos são suas. Em Provérbios 12 existe uma promessa. E diz lá que nenhum agravo sobrevirá ao justo. Na versão do rei Tiago é usada a expressão tzadak do hebraico, justo. Nenhum mal acontecerá ao justo. Mesmo quando as coisas ruins parecem acontecer para o cristão, ele pode entender por quê. Uma vez crendo, você é justificado pela fé. A Bíblia diz que todas as coisas ruins que acontecem, Deus muda para o bem. Porque nenhum mal pode acontecer com o justo. É uma promessa. Nenhum mal virá para o justo. E é por isso que todas as coisas contribuem para o bem. Mas isso é verdade para a pessoa que está caminhando em Singapura? Isso também é verdade para aquela pessoa que está caminhando em Nova York? Não. É verdade somente para o crente. Para outras pessoas, mal é mal. Tribulação, tribulação. Para nós, trabalha para o bem. Para o bem de quem? Para o bem de Deus? Não, Deus é perfeitamente bom. Não necessita que nada seja dado ao seu bem. É para o nosso bem. Quando você ouve Provérbios 12, nenhum agravo acontecerá com o justo, o que você faz? Alguém vem e diz, mas você é justo? Essa promessa é só para o justo, a Bíblia não pode ser quebrada, a Bíblia diz que as Escrituras não podem ser quebradas. Está no livro de Provérbios. Mas você é justo? Nenhum agravo acontecerá para o justo, mas você é justo. Agora você está com esse dilema. O que você crê? Você se lembra o que você fez essa manhã, o que você fez ontem? E agora, como é que você ousa se chamar justo? Outra vez devo te dizer isso. Nós somos justos pela fé. Isso significa o quê? No meio das nossas limitações, no meio das nossas deficiências enormes, no meio dos vícios que não conseguimos vencer nas nossas vidas. Deus diz que nós somos justos. É por isso que você deve receber por fé. Mas por que, Pastor Prince? Porque Jesus na cruz se tornou seu pecado. Jesus não conhecia pecado, mas ele se tornou pecado. Como? Ele recebeu o nosso pecado. Mas Jesus se tornou pecado por suas ações? Seus atos, suas palavras? Estão muito quietos. Igreja presbiteriana aqui? Vamos lá, uma vez mais. Jesus na cruz se tornou pecado por suas ações? Nem você. Você não se torna justo por suas ações. Jesus se tornou pecado na cruz porque ele sempre tinha maus pensamentos. Não, seus pensamentos eram perfeitos. Ok? Você se torna justo porque você pensa perfeitamente justo? Não. É por isso que você tem que receber pela fé. Diga, agora, nem comecei meu sermão ainda. Meu sermão é este. Deus falou comigo e disse, muitas pessoas estão desistindo de confessar sua justiça pela fé. Eles não confessam sua justiça pela fé como deviam. E tudo que não é baseado ou fundamentado na justiça pela fé, você pode orar muitas horas, você pode dar dinheiro para o pobre, você pode se envolver em muitos tipos de trabalhos e obras, ok? Você pode até sacrificar e se tornar missionário, ok? Você pode meditar o dia inteiro, você pode fazer coisas maravilhosas, e elas são maravilhosas, ok? Mas estão fundamentadas numa fundação onde você faz essas coisas para que você possa receber e ter pontos com Deus. Se você pensa que fazendo essas coisas, Deus se agrada de você, então você está fora da justiça pela fé, e todas essas coisas que você está fazendo, na verdade, igualam zero. Obras mortas. E Deus falou comigo e disse para mim, diga para as pessoas. E até muitos de vocês dizem, Pastor Príncipe, eu leio o seu livro, muitas vezes, eu conheço todos esses ensinamentos, eu já li o livro de Romanos, Gálatas, eu conheço a justiça pela fé, o que o senhor diz não é novo. Você está confessando? Ou você desistiu de confessar? Eu sei, pastor, eu sei. Deus não me mandou perguntar de você se você sabe.
Eu estou dizendo que é importante que você confesse eu sou a justiça de Deus em Cristo. E essas coisas vão começar a acontecer. Vocês estão me ouvindo? Ok? Deus diz, por quê? Porque os gentios receberam e os judeus não receberam, buscaram e não receberam. Porque os judeus não buscaram por fé, ok? Não creram da forma certa e buscaram pela lei, tentaram pelas suas boas obras, obras da lei. Eles tentam ser justos fazendo o certo e erram. Os gentios, ao contrário, eles vão pela fé. Os judeus não se tornaram justos, por quê? Porque tentaram conseguir isso pelas obras da lei, fazendo o que é certo. É fácil entender. Eles pensavam que podiam ser justos fazendo o certo, enquanto os gentios pela fé. E os judeus não buscaram pela fé o que é crer certo. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Aqui nós escutamos pessoas dizendo, Cristo é a pedra de tropeço. Nós escutamos isso? Não, não é Cristo que é a pedra de tropeço. Cristo é a nossa justiça. Não, nossa justiça. Cristo é a nossa justiça. Essa é a pedra de tropeço. Olha o contexto aqui. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nele, você vê aqui o contexto, crer nele, que ele é a nossa justiça. E aqueles que creem assim nunca serão envergonhados. Não serão confundidos. Você escutou isso? Ok, Mateus 6. Mateus 6 diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. Ok, está falando aqui de coisas. Falem coisas. Não é errado falar coisas na igreja. Ok? Assim as pessoas fazem parecer ruim dizer coisas como dinheiro. Não é errado falar disso. Ok? Amor ao dinheiro é o problema. Ok? Amém? Vamos lá. Aqui nós vemos Jesus dizendo de coisas físicas. Não se preocupe com o que vai comer, ou com o que vai beber, ou o que vai vestir. Porque todas essas coisas os gentios buscam. Seu Pai Celestial conhece que necessitam dessas coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ok? Deixe-me colocar um adendo aqui. Vamos a Romanos capítulo 14, ok? Porque o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Não é comida ou bebida. Não são coisas que vêm de fora, não são bênçãos que vêm de fora, mas o reino de Deus é justiça interior. Justiça é dom, justiça é pela fé. Fé na justiça, toda justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque aquele que serve a Deus nessas coisas é aceitável a Deus. Pastor Prince, eu pensei que todos já fôssemos aceitos por Deus. Não, nós somos favorecidos por Deus. Mas essa palavra aceitos é a palavra eurestos, que significa você se torna agradável a Deus. Assim nós estabelecemos o reino de Deus e a sua justiça. Voltemos a Mateus capítulo 6, por favor. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Assim a sua justiça, eu tenho escutado pessoas dizerem, ainda escuto pessoas dizerem que a sua justiça, você tem que encontrar a forma como Deus faz as coisas, a forma de Deus de fazer coisas. Mas a sua justiça não é a forma dele fazer, é uma dádiva. E a Bíblia diz que o reino de Deus, a primeira coisa a respeito do reino que vemos em Romanos capítulo 14 é a sua justiça. Ok? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Quando você busca a sua justiça, cada manhã quando você acorda pela manhã, você diz a sua justiça de Deus pela fé. Pastor, como eu faço isso? Com a sua boca. Creia no seu coração e fale com a sua boca. Você está me escutando? Deixe-me parar aqui e dizer isso para você. Vamos voltar a Romanos capítulo 10. Nós vamos construir isso aqui, mostrar para você. Romanos 10, 8. O que diz aqui? A palavra está junto de ti. A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Deus é tão bom. Deus sempre traz a salvação e as bênçãos para perto de você. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Está sempre na sua boca. Você diz e vai para o seu coração. E quando cai no seu coração e você crê, você diz de novo. E quanto mais você diz, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você diz. É isso que Deus está me dizendo. As pessoas têm parado de confessar que são justas. E quando eles confessam uma vez, duas vezes, três vezes, eles devem confessar muito e muito para que eu faça alguma coisa na vida deles. Trazer as bênçãos para a vida deles. Ok? Estou me adiantando muito. Fala de confissão. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer com seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, você vai ser salvo. O próximo versículo diz, com o coração se crê para a justiça
e com a boca se confessa para a salvação. E o mesmo versículo, todo aquele que nele crer não será confundido. A forma como você recebe não é fazendo, é falando. Diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. A ênfase é Jesus Cristo. Você não é nada em você. Eu não sou nada em mim mesmo. Em mim mesmo eu sou um pecador. Pura verdade. Total depravação do homem. Sem Cristo. Eu não sou nada sem Cristo, mas com Cristo. Eu em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cada vez que você diz eu sou a justiça de Deus em Cristo, é como uma lembrança para os céus. É isso que Jesus fez. É o que Jesus fez. Você sabe o que eu estou dizendo? Você está me escutando? Pessoas estão pecando não porque elas querem pecar. É claro que existem pessoas que são de mau caráter, pessoas que vivem em pecado, não têm remorso, eles não estão nem aí para o testemunho de Cristo. Eu duvido que essas pessoas são realmente salvas. Mas estou falando de pessoas geralmente que são crentes, eles não querem pecar. Eles não estão buscando uma forma de pecar, eles estão tentando sair do pecado. O problema é que elas não estão escutando a mensagem certa. E quando Paulo encontra crentes no pecado, na igreja de Corinto, por exemplo, em Coríntios, alguns deles estão indo para o templo, se prostituem, têm problema de concupiscência. Paulo não os acusa e diz, vocês estão agora excluídos, vocês estão desviados, a ira de Deus está sobre vocês. Ele não diz isso. Paulo diz o quê? Ô irmãos, vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo? Ainda é, está no presente. Não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Eu vou tomar o corpo de Cristo, ele chama os seus membros o corpo de Cristo, e vou me unir a uma prostituta? Você vê a forma como ele faz? Você é um príncipe. Por que você age como mendigo? Por que você não confia em Deus? Para ter uma mulher maravilhosa, uma família maravilhosa e ter todas as suas necessidades supridas através da graça de Deus? Por que você tem que fazer coisas tão ruins, tão baixas? A forma como lida com o pecado, no livro de Coríntios, irmãos estão colocando os irmãos da justiça, ele diz, não existem sábios entre vocês? Vocês não sabem que um dia vocês vão julgar os anjos? Alguns diziam, eu sou contra Paulo. Eu sou desse, eu sou daquele, espírito de divisão. Vocês não sabem que tudo é vosso? Vocês não têm que escolher. Por que escolher Paulo? Por que escolher Pedro? Pedro andou com Jesus, Paulo veio depois. O quê? Ambos, Paulo e Pedro, são vossos. Vocês estão agindo como fossem crianças, dizendo, vocês não sabem, vocês não sabem. As pessoas que vivem no pecado, ele dizia, não sabem, não sabem. Escutem-me com cuidado. Mateus 6,33 diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas. O contexto fala a respeito de comida, coisas materiais. Não deixe que ninguém tente espiritualizar. É claro, você pode colocar outros benefícios aí. Essas coisas serão acrescentadas para vocês em outras palavras. A palavra acrescentada no grego, ok? A palavra acrescentado significa, quando você tem alguma coisa, todas essas coisas vão ser benefícios adicionais. É isso que significa, adicionados. Ok? Nós pensamos a respeito disso. Temos alguma coisa, agora eu tenho mais. A palavra adicionar significa, porque você tem a justiça de Deus, saúde vai ser adicionada. Amém? Provisão serão adicionadas. Amém? Você tem suficiente para comer, suficiente para vestir e suficiente para ser uma bênção para outros. Porque você é justo. Agora, existem aqueles que ensinam, você sabe, e eu cresci crendo nisso. Todas as manhãs ao acordar, você diz o que eu creio por um carro, eu digo, Pai, agradeço pelo carro. Você crê que Deus vai te dar uma casa, obrigado pela casa, eu creio por um bebê. Deus, eu peço isso em nome de Jesus. Não está nada errado com isso, eu entendo, mas com o tempo fica cansativo. Tem muitas coisas para crer, muitas necessidades. O que esse versículo está dizendo é que se você sabe como agora, com a nossa boca, se você acordar e disser, eu creio uma coisa só, eu sou a justiça de Deus em Cristo, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Deus me perguntou certa vez, você tem que ensinar as pessoas a mentirem? Você deve ensinar uma criança a mentir? Você não está seguro? Você tem que ensinar alguém a enganar? Você deve ensinar alguém a roubar? Não. Por que nós gastamos tanto tempo ensinando as pessoas a fazer o certo? Quando eles são justificados em Cristo. Quando eles eram pecadores, quando Adão e Eva caíram,
e o pecado estava no sangue deles, e eles trouxeram as suas crianças, o pecado estava no sangue, o pecado estava lá já. Eles não tiveram que ensinar para eles como fazer o errado. Mas agora que somos justos, a coisa mais importante é ter a justiça na nossa consciência e todas as boas coisas vão acontecer. Eu sei, quando as pessoas dizem voltar para a justiça, eles querem aquele caráter divino, líderes de Deus. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas você já notou o fruto do Espírito em Gálatas 5? 5, diga. O fruto do Espírito é que dá a você o caráter de Deus. Você é uma pessoa de controle próprio, amor, paz, temperança. Você é uma pessoa que é justa, se comporta, você sabe como viver com amor. Não somente uma pessoa dura, amarga, mas tem amor, paz, alegria. Como é que você consegue o caráter de Deus? Podemos encontrar no capítulo 5, mas os primeiros 4 capítulos, Paulo fala a respeito de crer da forma certa. Graça e lei. Crer da forma certa, ao invés de ser justo fazendo o que é certo. E a verdade é que nós pensamos que podemos ter o caráter de Deus fazendo o certo. Paulo disputa isso. Paulo diz que o caráter de Deus é um fruto do crer da forma certa. Você vê quando o foco está na coisa certa, o resultado são as obras da carne. Mas quando você crê da forma certa, o resultado é o fruto do Espírito. Você vê a diferença entre fruto e obras? Obras é resultado do esforço. Fruto é o resultado da vida. Quando nós cremos da forma certa, o resultado é a vida de Cristo em você, amor, alegria, paz e tudo mais. Mas quando você focaliza em fazer o certo, isso é o que aconteceu com Israel. O foco era em fazer o certo. Ao pé do Monte Sinai, eles disseram, todos os mandamentos de Deus, nós faremos. Em hebraico, Kalashe Deber Adonai, Naase, é uma palavra forte. Nós faremos. E logo a seguir, a próxima coisa que você vê, bezerro de ouro. Começou quando acreditaram que podiam fazer o que era certo. Eles não estavam ali para construir um bezerro de ouro, não queriam pecar contra Deus, não estavam ali para errar, nem para pecar. O que eles queriam fazer? Eles queriam fazer o certo, mas a forma estava errada. No momento que eles confiam nos seus próprios esforços, pronto, eles erram no primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Aí você vê um bezerro de ouro. Assim a América necessita redescobrir o Evangelho. Porque é o Evangelho que produz o fruto do Espírito. Sempre. O diabo é astuto. Se ele ativa a sua carne, ok? Ele vai tentar fazer você usar seu esforço para alguma coisa boa. Mas no momento em que a sua carne é ativada, pronto, a obra da carne começa. Assim é a nossa vida cristã. Uma vida de descanso e ainda assim ocupada. Como Jesus. Mas a ocupação é contínua. Assim, todas as manhãs, quando você acorda, você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você não precisa se preocupar em crer em Deus para isso ou para aquilo. Deixe-me compartilhar com você a história de uma senhora, ok? Na América, nós recebemos este mês de julho. Uma irmã dos Estados Unidos, vamos resumir, tentou conceber por 7 anos, mas não conseguia. 7 anos. Depois de buscar ajuda médica, ela descobriu que tinha um cisto no ovário e ela foi para uma operação para remover o cisto e desenvolveu cicatrizes severas no útero. E ela então foi para uma outra operação para remover essa cicatriz. Disseram para ela ficar grávida rapidamente porque cresceria novamente. Depois de tentar por meses, ela continuava estéril. Um dia, checando o website do pastor Prince, ela comprou um sermão sobre a esperança. Ao ouvir a mensagem, ela chegou à conclusão que ela precisava ter mais fé e não buscar as obras. Ela continua a ouvir a mensagem. Uma das melhores formas de crer da forma certa é continuar ouvindo. Continuar ouvindo. Você diz, pastor Prince, eu não tenho fé. Pare de olhar para você e continue ouvindo, ok? A fé vem pelo ouvir. Se você não tem fé, fé vem pelo ouvir, ok? E ela continuou ouvindo o sermão, mesmo quando dúvidas vieram ao seu coração. E ela descobriu quão justo ela é em Cristo. É isso que os meus sermões falam. É o Evangelho. Quando ela descobriu quão justa ela era em Cristo,
Ela começou a ousadamente pedir a Deus por uma criança. O que mudou agora? Ela não já pedia por 7 anos? Dessa vez, ela pediu sobre a fundação de eu sou justo em Cristo. É isso que estou dizendo. Sempre que você ora, você pode servir, você pode meditar, você pode fazer muitas coisas, mas o fundamento, se estiver errado, você vai construir no fundamento errado. Ela disse que ela continua a ouvir o sermão, mesmo quando pensamentos de dúvida vieram na sua mente, até que ela descobriu que ela era justa em Cristo. Ela começou a pedir ousadamente por um bebê que Jesus merecesse. Note isso, eu merecesse, agora ela toma o lugar dela. Jesus levou tudo ruim que eu mereço e eu recebi tudo de bom que Jesus merece. Esta mulher estava ouvindo. A igreja New Creation é maior do que você imagina. É isso que Jesus merece. 3 anos depois, ela engravidou e deu à luz a uma criança em março deste ano. Glória a Deus. Aleluia. A Deus seja glória e a honra. Agora eu compartilhei isso com você para dizer para você, ok? Que quando as pessoas começam a crer, ela nem mesmo disse, eu estou confessando todos os dias, vou ter um bebê, vou ter um bebê. Não, você pode fazer isso por desespero. Você pode fazer isso de uma forma de dizer, Deus, eu já te disse isso muitas vezes. Às vezes a gente diz, Deus, essa é a tua parte, eu já fiz a minha. Você sabe como a carne é sutil? Você deve proceder do fundamento de crer. Eu não disse que você não sabe, eu disse que você precisa confessar. Ok? Seja o que for, eu agradeço a Deus que o Evangelho é a resposta para todos os problemas. Você pergunta, pastor Príncipe, o meu pecado também. Deus, quando desenhou o Evangelho, quando Deus colocou o Evangelho, tudo que nada pega a Deus de surpresa. Deus supre todas as necessidades do homem. E você sabe o que o diabo vai tentar fazer? Atacar o Evangelho, sutilmente. Substituir o Evangelho por outro Evangelho. O evangelho baseado na obra humana. O evangelho do sim, nós somos justos pela fé, mas as nossas obras são importantes. Em outras palavras, um pouco de Moisés e um pouco de Jesus. Um pouco da carne, um pouco de nós e um pouco de Cristo. Um pouco da lei, um pouco da graça. É uma das coisas mais sutis. Neutraliza o evangelho. O diabo sabe disso enquanto você está gritando, procure a justiça, procure a justiça. Não existe poder, mesmo quando as pessoas querem. Mas quando você diz para as pessoas, volte ao amor de Deus. Volte para o Evangelho de Jesus Cristo. Ele enviou seu Filho para morrer por seus pecados, ok? Comece a crer. Receba Jesus, mas como eu posso mudar? Receba-o primeiro e ele vai mudar você. Não pergunte, ok? Eu quero me limpar antes de tomar um banho. Tome o banho e você será limpo. Amém? Uma outra passagem nós vamos concluir, ok? O último versículo é um dos meus favoritos versículos. Eu preguei em muitos lugares porque eu amo esse versículo, ok? Eu vou terminar com esse versículo. Romanos capítulo 5, 17. Porque pela ofensa de um homem, a morte reinou. Lembre-se sempre, Deus nunca quis que o homem morresse. A Bíblia chama a morte um inimigo. Deus não fez o homem bonito, a mulher tão bonita, o homem tão forte, saudável, colocou num lindo jardim para que eles morressem. O coração de Deus se quebrou quando o homem pecou. E o seu pecado trouxe todas as coisas ruins. Você está me escutando? Assim, Deus não queria que o homem morresse. Quem trouxe a morte? O primeiro Adão. Pois pela ofensa de um homem, a morte reinou através desse homem. Muito mais. Eu amo isso. O Evangelho é muito mais, muito mais. Aqueles que recebem abundância de graça, como dom da justiça. Aqueles que recebem, não todos no mundo, aqueles que recebem. Não todas as pessoas que vivem por aí em Singapura. Aqueles que recebem. Essas duas coisas, abundância e graça, como o dom da justiça, o que acontece com eles? Eles reinarão em vida através de Cristo Jesus. Ok? Eu prego tanto sobre esse versículo, é um dos meus versículos prediletos, eu sei que você sabe de memória. Eu sei que você sabe de memória, ok?
E por que estou trazendo esse versículo? Porque muitas vezes a gente olha para o versículo tanto que não mais escutamos o que ele está dizendo. Duas coisas: abundância de graça. Deus não quer que você tenha um pouquinho de graça. Deus quer que você receba. Receba. Especialmente quando você falha. Essa é a hora de receber, ok? E outra, justiça. Note, é um dom. Não é um prêmio por alguma coisa que você fez, não. É um dom. Estar bem com Deus é uma dádiva, ok? Se eu pegar minha Bíblia, se eu pegar esse livro na minha mão e disser, esse é o meu livro, eu quero dar para você como um presente, você me diz, quanto custa? Você me insulta. Eu posso pagar por isso? Você me insulta. Eu te disse que é uma dádiva. Você me diz, eu posso pagar? Como? Deixe-me fazer alguma coisa para eu me sentir bem. R$1. Você me insulta mais. É 100% uma dádiva minha por amor, 100% você recebendo essa dádiva. Mas a verdade é essa, quando Deus diz que é um dom da justiça, a gente diz, Deus, deixa eu fazer alguma coisa para que eu possa receber, eu quero te agradar, eu te prometo. É um insulto. Ok? O melhor a fazer é agradecer ao Senhor e receber essa dádiva. Agora, a razão por que eu estou dizendo isso, concluindo, é porque esse versículo, a palavra aqueles que recebem, está no particípio presente ativo, no grego. O que isso significa? Presente e ativo. Presente e ativo. Isso significa que alguma coisa que você recebe e continua recebendo. Agora, eu acredito que algumas pessoas me entendem mal. Pastor Prince, isso significa que eu me torno injusto quando eu vou para a cama e no dia seguinte eu recebo outra vez? Não. Uma vez que você recebe a justiça de Deus, Jesus, a Bíblia diz em Daniel 9, ele traz justiça eterna. Você não pode perder sua justiça. Se você peca, você continua justo. Ou então, o pecado seria maior do que a justiça que Deus te deu. Por isso, eu acabei de dizer isso com muita convicção, se você entende ou não. É a verdade. Ok? Quando você conhece essa verdade, você vence o pecado. Discute com cuidado. Significa que você deve continuamente e perpetuamente ser consciente que você é justo e que essa dádiva está em você. Por quê? Porque eu devo constantemente e conscientemente saber disso. Porque todo dia você tem tentações. Algumas vezes, não só tentação, você falha mesmo. Ok? Você tem pensamentos que não são bons. Os seus olhos podem olhar o que não deve. Os seus pés podem ir para a direção errada. Portanto, seja o que for, Deus diz que todo dia não deve esquecer. Confesse a sua justiça e todas essas coisas que você deseja serão adicionadas. Mas eu digo para você, quando você está lá sem a comunhão dos irmãos, quando você está lá em Singapura sozinho, quando você está lá nas ruas, quando você está lá caminhando no shopping, é tão fácil cair, esquecer todas essas coisas e dizer eu fui injusto, eu pequei de forma deliberada, eu estou tentando tomar vantagem da graça, o diabo vai tentar te acusar disso, mas a verdade é a verdade. Você é justo para sempre. Você sabe por que nós lutamos com essas coisas? Porque não estamos ouvindo o suficiente. Aquela mulher e todas as pessoas receberam milagres, muitos deles receberam milagres e continuaram dizendo, eu continuo ouvindo, eu continuo ouvindo, eu continuo ouvindo. Mesmo esse sermão hoje que eu compartilho não é o suficiente, você precisa continuar ouvindo. Quanto mais você ouve, mais você ouve. Mesmo versículos que você pensa que já conhece, quanto mais você ouve, você crê correto. Quando você tem a fé certa, você fala da forma certa. É isso que você precisa fazer. A Bíblia diz que você está doente, todos os dias você tem que dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e você diz, eu descobri que eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Ok? Mas muitos, quando se levantam, usam a fé que têm, crendo em Deus para serem curados, mas o fundamento está errado. Em seus corações, eles não estabelecem a justiça, mas estão tentando estar curados. Não, o que você precisa primeiro, muitas vezes, é estabelecer a sua justiça. Então você pode crer para uma criança, um bebê, uma cura, pode crer em Deus por uma bênção na sua companhia. Amém? Seja o que for, essas coisas serão adicionadas. Serão acrescentadas a quê? A sua justiça. A justiça de Jesus é um imã atrativo. Atrai todas as bênçãos de Deus, mas também é um repelente. Repele todas as maldições,
as coisas negativas. E é isso que o inimigo não quer que você receba de Deus e não fique na justiça. É um ataque para remover você e o seu coração de estarem estabelecidos na justiça. Assim, nós temos essas duas dádivas para serem recebidas continuamente. A consciência deve ser contínua. E como fazemos isso? A nossa boca, crendo em nosso coração. Diga uma vez mais, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, você está pronto. Agora é minha parte. Agora você está pronto. Escute-me com cuidado. Lembre-se disso. Jesus diz, benditos são aqueles que são perseguidos por causa... Lembre-se, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O que é justiça? É uma dádiva. Vamos todos dar a Jesus o louvor, a glória, a honra, amém? Todas as cabeças baixas e olhos fechados, neste auditório e onde quer que me assistam. Crentes, eu quero que vocês façam uma coisa agora mesmo. Deus falou comigo. Deus me disse que muitos desistiram de confessar. Eles dizem nos corações, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eles não confessam. Assim vocês se tornam acomodados. Acomodados na mente. E assim você não vai longe na vida. Você precisa confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Especialmente quando você falha. Especialmente quando você tropeça e cai. Essa é a hora quando você necessita dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque tudo em você vai dizer que você é um hipócrita, que você é isso e aquilo. Você não precisa se preocupar com a santidade, porque o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz. Esse caráter santo é o resultado de crer da forma certa. Amigo, essa pode ser a primeira vez que você escutou essa mensagem. Enquanto você pensava que o cristianismo era uma religião, não é. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto. Ele é um Deus santo. E porque Ele é santo, Deus tem que punir o pecado. Se Deus não punir o pecado, se o juiz de Singapura não executar a justiça sobre um criminoso, ele estará sancionando o erro e outros vão fazer a mesma coisa. Assim, Deus também tem que punir o pecado, ou então todo o universo vai ser destruído. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, como é que Deus pode reconciliar a sua justiça com a sua graça e o seu amor? A resposta é, olhe para a cruz. A cruz de Jesus Cristo é a resposta. Deus não poupou seu próprio Filho, o Filho que Ele amava, por você e por mim. Quando chegou o momento, Deus não poupou o seu Filho para que eu e você fôssemos poupados. Esse é o amor de Deus. Amigo, você não está diante de uma multidão. Você não é somente um número. Você não é um número. Você não é somente uma face na multidão. Você é um indivíduo para Deus. Deus conhece os cabelos da sua cabeça. Quantos eles são? Deus conhece os segredos e medos do seu coração. Deus ama você. Deus conhece tudo sobre os seus pecados e Deus te ama. Ninguém jamais vai te amar como Deus te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Na cruz, seu Filho levou seus pecados. Deus pegou os seus pecados e os meus e Deus derramou-os sobre Jesus. E tudo que você merece, a punição de Deus, a justa punição pelos nossos pecados e erros, caíram, na verdade, sobre Cristo, nosso amado Salvador. Assim, todas as bênçãos e favores, as bênçãos do favor gratuito que virão sobre você e eu, tudo que Jesus merecia, recebemos. Você crê nisso? Crer nisso é crer correto. E quando você crê nisso, Jesus Cristo, e recebe a abundância da graça e a dádiva da justiça, Deus diz que nunca mais as coisas te governarão. Você vai reinar na vida. Você vai reinar na vida. Você está pronto? A palavra de Deus está tão próxima. Para ser salvo não é difícil. Você não precisa subir um monte Kilimanjaro. Você não tem que nadar no oceano profundo. A palavra da salvação está tão perto de você, na sua boca e no seu coração. Você não precisa vir à frente.
Aonde você está sentado, se você confessar e crer, Deus diz que você é salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você está pronto? Onde quer que você esteja assistindo, diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz por todos os meus pecados e ressuscitou dentre os mortos sem os meus pecados. Portanto, o que Ele fez por mim é completamente completo. Perfeito. Eu não posso acrescentar nada. Eu recebo a abundância da graça, o dom da justiça. Eu confesso com a minha boca, porque eu creio com o meu coração, que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. E eu creio que eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. E todos digam amém, amém, amém. Pai, eu agradeço por tua palavra, eu te agradeço por teu amor, tua graça, tua bondade. Eu te agradeço pelo dom do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma dádiva indescritível. Nós somos muito gratos, Senhor, e para sempre, porque nele nós somos feitos justos. Portanto, esta semana, Pai, eu te agradeço, não existirá nenhum mal que virá para o justo. Obrigado, Pai, nenhum acidente, nenhum perigo, nenhuma enfermidade, nenhuma praga virá perto da tua habitação, porque tu habitas em Cristo Jesus, o lugar secreto do Altíssimo. Tu e os teus amados, tuas crianças, tua inteira família habitarão à sombra do Todo-Poderoso, porque você está em Cristo, e em Cristo você é justo. Cristo é a sua habitação. Em Cristo você está protegido. O mal vai ficar distante de você. O diabo não pode encontrar você. Você está em Cristo, completamente protegido, completamente favorecido. Esteja na expectativa de boas coisas. Mesmo quando coisas ruins aparecem, saiba que tudo trabalha para o seu bem. Deus tem a palavra final. No nome de Jesus. E todos digam: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.